Deus abençoe a todos. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor. Se propício a nós, pecadores. Vive e reina o Senhor. Amém. E graças a Deus. Livro de Daniel, capítulo 6, verso 1. O Senhor se faz presente. Aplane o teu Espírito Santo, Pai, e faz toda a tua vontade, por amor de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Livro de Daniel, capítulo 6, verso 1. Daniel na cova dos leões. Glória a Deus. Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então, este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Então, disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então, estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual desculpe, irmãos, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Verso 10. Então, quando Daniel
soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa e, com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou. E deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então, estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então, eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos persas e persas, a qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então, o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. Glória, aleluia. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrarás. Maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 17, no texto áureo, diz assim: Daniel foi salvo dos leões. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando, nem foram trazidos instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei, levantando-se muito cedo pela manhã, e foi apressadamente até a cova dos leões, e quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel,
E o rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim e também perante a ti, ó rei. Não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. Aleluia. E o rei ordenou e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados dentro da cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas esposas. E os leões tiveram domínio sobre eles e quebraram todos os seus ossos em pedaços antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário escreveu para todo povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará para sempre. E o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata. Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões, então este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Meu Deus. Que maravilha. Você vê aqui, nessa passagem aqui, o inocente foi poupado por Deus e aqueles que intentaram mal foram mortos. E, por consequência, toda a sua família, filho, esposa. Vale a pena ou não servir o Deus de Daniel? Vale a pena praticar o bem? Ter um espírito excelente? E servir o Deus de Daniel? Ou vale a pena ficar na inveja, no orgulho e ser como aquela turma ali que falou: sabe, rei, o teu decreto. Eles deviam ter um ódio mortal de Daniel, né? Inveja, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era o escolhido do Senhor e do rei. E Daniel prosperava. E Deus era como Daniel. E Daniel tinha uma profunda devoção a Deus. Isso incomodava muito. E nos dias atuais, o que acontece
com os servos do Senhor, a qual a mão do Senhor é com esses servos continuamente. Lembra quando nasceu João Batista? E crescia o menino e se rebustecia no deserto, e a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor está conosco, meus amados. A boa mão do Senhor está conosco, para que a cada dia a gente possa temer, tremer, obedecer e ser um instrumento de paz. O rei falou aqui na sua reverência a Deus, ao Deus de Daniel, fazendo um decreto: paz seja multiplicada a todo o reino de Dário, dos medos, dos persas, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvirdes a minha voz e abrirdes a porta, eu entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. Com a boca se faz confissão para salvação e arrependimento, com o coração se crê para a justiça. Está lá em Romanos 10, verso 10, a partir do verso 10. Aceite Jesus no seu coração, creia em Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele que for batizado e perseverar até o fim, esse será salvo. Hoje é dia de aliança, hoje é dia de salvação, hoje é dia de conserto, hoje e eternamente, paz seja multiplicada. Hoje é dia de paz. Shalom Adonai.